quando ela está adulta? Tem como ela ir lá e resgatar isso daí? Ou vai ser da minha personalidade essa timidez, essa frustração? Então, o que não está resolvido não é passado, é presente. E a pessoa vai arrumar uma forma de conviver com aquilo. Hoje o assunto, vocês vão saber de onde vem grande parte da origem dos seus problemas e também das soluções dos seus problemas. Hoje aqui com o nosso grande, ilustre Osmar Santos, aqui, um psicólogo, está sempre com a gente aqui no Psicast. Hoje a gente vai tratar um assunto importantíssimo, que é falar sobre essa questão do resgate da criança interior. Hoje eu vou até ter colinha aqui, porque o assunto é bem profundo e vale a pena a gente extrair o máximo de informação aqui, né, Osmar? Porque o mundo está precisando dessa reflexão que a gente vai fazer hoje aqui, desse ensinamento aqui que você vai compartilhar com a turma aqui do Psicast. E aí, para a gente começar esse assunto, Osmar, eu queria fazer essa pergunta, né? O que é criança interior? A criança interior é o código-fonte de toda a vida. É o início e o destino da nossa vida. Ela está relatada no Novo Testamento, quando Cristo diz que a não ser que o homem volte a ser criança, ele não entrará no reino. Voltar a ser criança, ele foi questionado, ele disse que ele não estava falando do corpo, mas falando do espírito. E o reino é o reino da mente. A nossa mente é ilimitada, embora a gente apenas utilize uma pequena parte dela ligado à parte que nós chamamos do ego, da personalidade. Então, a criança interior, ela tem determinadas características que nós vamos deixar claro e como que ela precisa ser acessada, porque, na realidade, essa criança ela é abandonada, no sentido de não ser acolhido, não, toda a sua natureza mágica. Então é por isso que os autores que escrevem sobre os animais mágicos, como a Crônica de Nárnia, o Walt Disney, coloca personalidade nos animais e interage com eles dentro de um processo como se fosse pessoas, né? Então, tudo é possível para a criança interior. E aí essa parte do que é a criança interior, o pessoal entender, né? Porque às vezes o pessoal acha que a criança interior é somente como se diz, a criança. Só a criança que tem a criança interior, você virou adulto, acabou a criança interior. Né? Explica um pouquinho isso daí, Osmar, porque não é bem assim que funciona, né? Se virei adulto, minha criança interior, ela virou adulta. E a criança interior é eterna, é a criança divina. A sua questão ela é muito bem colocada, porque a criança interior, quando a pessoa se envolve com todos os papéis da vida adulta, da educação, de todo o sistema de crença, a criança, então, ela fica abandonada, né? Se diz que ela fica, por exemplo, no abdômen, no lugar da luta, da vontade, do ego, enquanto ela deveria estar no coração, porque a inteligência do coração é onde cabe a criança. A criança interior, ela não é acolhida como deveria, ela é adestrada, né? E hoje a gente vive isso de uma forma muito clara, porque a criança que não consegue acompanhar os programas da escola, ao invés de entender o que a criança tem, a escola então leva a criança para poder colocar nela um diagnóstico qualquer, de TDAH, de outra coisa qualquer. Então, há cerca de uns 6 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde criou um novo CID, um novo Código Internacional de Doença, que é o CID-11, para explicar alguns tipos de pessoas especiais que são tipo de autistas. Quer dizer, eles não vão seguir aquele rumo das coisas. Os gênios, os artistas, as pessoas que fizeram diferença na humanidade, eles estavam ligados a esse princípio interior da criança. Tem até um caso muito interessante do Einstein, que até os 5 anos ele não falava, e até os 9 ele não era ainda completamente fluente. Isso quer dizer que a criança interior, que ela vive na magia, na fantasia, até por volta de 6 anos, quando começa efetivamente a parte cognitiva, a dele foi preservada.
Então, ele era tido como um estudante comum que tinha dificuldade em matemática, por exemplo. Mas a criança foi preservada, né? Matemática, hein? É engraçado. Imagina, né? O Einstein com dificuldade de matemática. Mas quais seriam essas características, então, da criança interior? Onde é visto essas características? Por exemplo, você deu o exemplo do Einstein, né? E até os 5 anos falou que ele não falava, e depois ele foi desenvolvendo. Até os 9 ele não era tão fluente ainda. Não era tão fluente. E quais são as características dessa criança interior? Porque a gente está falando de um momento de uma criança de idade, né? Porque estamos falando de idade nesse momento, você fala até os 9 anos. E aí, assim, para não misturar na cabeça, né, de quem está escutando e a gente que também está aqui aprendendo desse lado, aí já tem características que mostram que essa criança interior, ela é mais... Você falou que ela foi preservada, no caso do Einstein, né? Você falando ali até os 9 anos. Isso é um mecanismo de defesa? É uma característica normal? Ou ele poderia falar e se envolver e também ser uma criança que, sei lá, que fosse um gênio, depende ou não? Você acha que essa característica de gênio é uma característica muito que a criança já como se diz, ela se mostra um pouco deficitária, assim, na idade de criança mesmo, assim? Você lembrou um tema interessante, que é um livro do professor Luiz Machado, que é um pedagogo oriundo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois da Universidade de Campinas, né? Nos cursos de pós-graduação, e ele escreve: toda criança nasce gênio, né? E eu completo: toda criança nasce gênio e depois é limitado pela sociedade, de um modo geral, pela família, porque o que eles pensam sobre a magia da criança, nas suas características que você perguntou, primeiro é a alegria. Segundo, ela não é condicionada. Ela é capaz de comprar um sorvete com R$1.000, se ela quiser o sorvete. E a outra característica interessante é a unicidade, que agora, nos estudos mais avançados de tecnologia, os físicos entendem que está tudo unido, que eles chamam, por exemplo, de emaranhado, quer dizer, todas as coisas estão unidas. Então a criança, ela acha que o cachorro tem personalidade, que o gato tem personalidade, que a lua tem personalidade, ela desenha a lua com cara, ela desenha o sol com cara. Então tudo para ela é possível. Então é um mundo do faz de conta, é um mundo que ele é necessário, porque ele é a primeira chegada do ego, da estrutura da pessoa. Quando ela é acolhida ali, sem ser manipulada, né, ela então pode desenvolver uma autoestima muito poderosa, da alegria, do amor próprio. Então é isso que a criança traz, ela é uma coisa transcendente, que transcende a personalidade. Ela não é um adulto em miniatura, ela é um ser numa idade especial. Então, quando a gente vive a vida e estrutura como tem que ser vivido, o que a gente chama de passagem do meio, geralmente entre 40 e 50 anos, depois que você estruturou tudo a personalidade, você tem o renascimento, a segunda infância que se fala, quer dizer, ele fecha a vida numa alegria que valeu a pena, deixando um legado, deixando uma estrutura, quer dizer, a vida ele não é pego por doenças autoimunes, que é um tipo de situação assim que, como ele não tem, é um tipo de acontecimento, as doenças autoimunes são destrutivas exatamente porque ele não vê a vida como sendo uma coisa boa que foi realizada, né? Essas características, você deu esse exemplo das características, assim, queria até aprofundar um pouquinho nesse tema, mas eu vou pegar o exemplo do sorvete aqui que você falou, né? Que eu achei engraçado, que realmente, né, a gente lembra, eu tenho um filho pequeno, né, tem uma filhinha de 4 anos, e eles não têm realmente essa noção, né, das coisas. Quando você fala assim, que, né, de um sorvete de R$1.000, paga um sorvete de R$1.000 ali, porque o que importa para ela é o sorvete, né, não é o valor consumado. Mas aonde que está essa relação dessa criança interior? Porque que a gente vai, se a gente for pensar por uma lógica, uma lógica de adulto, fala assim, cara, não tem lógica pagar R$1.000 no sorvete, né? E a criança faz isso. Mas onde que está a lógica da criança e a relação? Eu vou pegar essa relação, desse exemplo especificamente, a relação de
de não ter a noção da questão do dinheiro, mas querer o sorvete. Essa lógica, ela está onde aí para poder lá encontrar, o adulto encontrar essa criança que ficou lá? Foi muito bem lembrado, porque a criança não lida nem com o tempo e nem com a imagem. Então, você fala para uma criança de 3 anos, papai vai ali na farmácia, já volta. Então, a sua figura sumiu, você deixou de existir. Quando você volta, ela não tem a permanência da imagem, isso é depois de 4 anos. E nem com o tempo. Se você fala para a criança, domingo nós vamos no parque, você vai se divertir, vai andar de roda gigante, vai fazer tudo. Isso é quarta-feira, aí no outro dia ela fala, hoje já é domingo? Então, é muito importante que a criança vive o momento. Ela está focada naquilo que ela quer. Então, você não deve tirar a criança abruptamente daquilo que ela está envolvida, porque ela está elaborando um processo interno. Então, a criança, ela joga as coisas, né? E aí ela joga um copo de plástico ou um de vidro. Ela não conhece a diferença. Então, vamos supor que ela joga o de vidro, você bate na mão dela, ela leva um choque. Aquele material fica agarrado, ele fica parado. Aquele trauma, ele tem que ser resolvido. E quanto tempo? Então, o Robert Bly, que é um autor que trabalha muito com isso, ele escreve, por exemplo, que com 2 ou 3 anos nós somos uma bola de energia que gira em 360 graus. Mas aos poucos a gente descobre que nossos pais, eles não apreciam certas partes dessa bola. E aí eles falam assim, você não consegue ficar quieto? Né? E às vezes fala outra coisa, não é bonito você tentar matar o seu irmãozinho. Isso é porque às vezes ele tem um bebê que ainda é de colo e a criança de 3 anos não entende por causa de que ele não anda, que ele não fala igual a ela. Então ele quer mexer com ele. E aí ele quer colocar ele para andar, ele quer que ele desce do berço e tal. E aí quando ele chega na escola, aí o professor fala assim, o bom menino não fica zangado por causa de coisinhas à toa. Aí ele já disse que a sacola, a comprida sacola que carregamos atrás de nós, é o nome que ele dá a isso. Aí a sacola dele já tinha 1 quilômetro, entende? Então, ele tem que esvaziar isso depois. E a pessoa precisa entrar e compreender primeiro o que seria essa identidade, né? Então, a criança joga as coisas, não é porque ela é mal educada, ela está trabalhando o que vai ser gravado no córtex dela, todos os reflexos da distância, da potência do braço, entendeu? Então, você joga bola com ela. Se você reprimir a criança, a repressão não educa, porque ela constrange. O constrangimento não é educação. E o maior dos constrangimentos para uma criança... Como você educa? Então, assim, só para não fugir desse tema que você falou assim, porque pode ser que alguns educadores, pensando assim, pode pensar de forma, né, errada. Colocar a repreensão. Limite. Limite. Então, como que educa se você não repreende? Como que é a forma melhor? É muito fácil, é só entrar no mundo deles. Se eles contam uma história, você conta outra. E aí você conta as histórias, pega as histórias para eles, lê as histórias, conta história, inventa história. E para ele tudo é possível. Então ele vai falando, né? Então tem um livro muito interessante do Michael Ende, que é um desses autores, que eles fizeram os filmes da Terra do Nunca. Então, Manu, a menina que sabia ouvir. Ela só ouvia e inventava todo tipo de brinquedo. E naquela cidade onde é que a Manu existia, onde é que ela vivia, e aí então toda a comunidade se reunia depois, no final do dia, na praça. Aí chegaram lá uns homens, que eram os homens do Banco do Tempo. Aí chegava para o padeiro e falava assim, você não quer vender umas 2 horas do seu tempo para nós? Em vez de você fechar a padaria às 6 horas, você fecha às 8. Aí você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder comprar mais coisas, tirar férias, viajar mais. Aí então, isso deve ser uma coisa boa. Aí então ele chegava lá no barbeiro, falava a mesma coisa. Chegava no mercado, a mesma coisa. E por fim as pessoas pararam de encontrar na praça. E as crianças ficaram abandonadas. Mas a Manu sabia fazer as coisas. E ela sabia como derrotar aqueles homens, né? Porque ela estava com a mente dela totalmente aberta para tudo, e para inventar qualquer coisa.
Então, você vê, por exemplo, assim, uma história dos contos de fada comum. Vamos pegar aqui A Bela e a Fera. Se você pegar é um enredo simples, até bobo. Mas aí acontece que ela está contando a coisa que está no inconsciente, aquilo profundo. Aí Hollywood vai lá, coloca o cenário, coloca os atores, as atrizes, aí faz uma história, todo mundo quer ver, né? Como é que a Bela fez a fera desencantar, que a fera era encantada. Então, esse encantamento da criança tem que ser acolhido. Para educar, você entra nele, você entra no mundo dele, você vive aquele mundo dele ali, nos jogos, nas coisas todas. Dá um exemplo, assim, só para a gente poder ficar uma coisa até prática, assim. Vamos botar na situação do copo, que eu acho que dá uma ideia boa. A criança, há 3 anos, ela não tem noção. Você dá um copo de vidro de plástico, ela remessa o copo. No caso de um copo, por exemplo, de vidro que você dá, ela remessa. Como você vai como você vai criar um mundo, ou não cria um mundo, você tem que, para poder ela não arremessar o copo, vamos colocar assim. A primeira coisa é não deixar o copo de vidro ao alcance dela. É isso que eu pensei. Se ela não tem discernimento para... Exatamente. Você vai querer que ela tenha um discernimento, então é um sofrimento muito grande. Foi antes de ontem, eu fui no mercado, e aí tinha uma menininha de uns 3 anos chorando demais, porque ela queria um carrinho pequenininho para ela empurrar, para ela fazer as compras. E a mãe não está nem aí. Eu peguei, peraí que eu vou arrumar um carrinho para você. Fui lá, peguei um carrinho, entreguei para ela. Ela só quer aquilo, não quer mais nada. Ela quer que coloque uns pacotes no carrinho dela ali. Uhum. Você está entendendo? Então, você entra no mundo deles, você se torna no mundo deles. Conta a história da Branca de Neve, ou de qualquer outra dessas histórias, colocando o folclore da escola, de tudo, de onde ela vai, para ela poder entender. Depois que ela começar a raciocinar, ela vai entender. Porque ela precisa de jogar as coisas e às vezes bate no rosto das pessoas mais velhas. Não é porque ela é mal educada, é porque ela está lidando com esses espaços. Ela entra debaixo de uma mesa, por exemplo, levanta e bate a cabeça. Então, se ela não treinar, não gravar desde cedo no córtex, que é a parte da psicomotricidade, esses espaços, esses limites, mais tarde ela não sabe atravessar uma rua, não sabe dirigir um carro, né? Uma criança que não engatinha não vai andar direito. Então, tudo é importante. Então, você tem que estimular a criança. Ela, quando chega na fase de engatinhar, você coloca um objeto na frente dela para ela alcançar, para ela poder se mover, ter lá, arrastando de qualquer jeito, do jeito que ela puder. Cada etapa é importante. E tem a questão também que a gente chama da lateralidade, que vai ser definida por volta de 4 anos. Aí o adulto vai lá e compra um velotrol para uma criança de 2 anos e quer que ela toque o pedal, um pé na frente, outro atrás. Ela não vai fazer isso, ela vai meter o pé no chão para empurrar o velotrol, porque ela não tem um movimento alternado ainda. Isso só vai acontecer depois de cerca de 4 anos. Então tem muita coisa do desenvolvimento da criança que os pais, às vezes os professores desconhecem. Então, coloca um monte de responsabilidade na criança. Eles falam que o que estressa mais a criança é a noção de Deus, né? Que Deus é poderoso, que Deus castiga, que Deus construiu tudo, mas a criança não vê Deus. Aí, então, teve uma tese de doutorado da USP, que o camarada descobriu que as crianças que passavam pelo catecismo tinham um estresse muito grande, porque ela tinha que obedecer a uma coisa que ela não via. Ela tem necessidade da imagem. O adulto tem necessidade da imagem, não é? Como diz o Jung, quem fala por imagem, domina e encanta, fala com 1000 vozes, né? E o que acontece, Osmar, quando eu dei esse exemplo das crianças, e quando não há esse resgate ali da criança, não aconteceu na infância, e ela virou um adulto. E aí, o que ela perdeu nessa... Aí ela desenvolveu o que nós chamamos de personalidade provisória. No livro do Dr. Hollis, A Passagem do Meio, ele inicia o livro falando isso, uma personalidade faltando pedaço. A pessoa tem medo, ou então tem compulsividade. Ou ela é agressiva, para defender o território dela, ou ela é inibida. Então, o que ela lê quando ela é reprimida? Ela lê que ela não é tão boa assim, que ela
que ela não entende o problema do adulto, ela não tem a parte do raciocínio. Isso só vai ter a partir de 6 anos. Né? Então, aí ela já... A primeira infância, a criança interior já está... A criança divina já está comprometida. E isso vai criar uma situação de inibição. A pessoa, se ela for muito tímida, ela vai começar a fazer concessões para poder receber acolhimento. Se ela desenvolver a parte agressiva, ela não vai tolerar nada, ela vai achar que ela pode tudo. São só mecanismos de defesa, não é? E aí você falou esse exemplo aí de fazer concessões. Vamos pegar eu gosto de exemplos, né? Exemplos é bem interessante para a gente reflete melhor. Aí você pega uma criança que não teve esse desenvolvimento, né, na infância ali, que aí literalmente é um desenvolvimento que você tem que fazer ali na infância. Passou, você tem que ir lá e resgatar. Por exemplo, passou, você não vai perdi isso, nunca mais vou conseguir resgatar. Depois a gente vai entrar nesse detalhe, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque se passar o período ali de 6 anos, o que eu perdi foi, e agora daqui para frente eu vou ter que aceitar que eu não tive aquilo. Na verdade, eu vou até entrar nesse ponto aí. Teve essa situação, a criança passou por esses, posso colocar como traumas, não? Traumas. Por esses traumas da infância, que ela não teve esse desenvolvimento dessa criança, né? E quando ela está adulta? Assim, tem um discernimento. Tem como ela ir lá e resgatar isso daí, ou passou, vida que segue, vou ser uma pessoa que vai ser tímida e frustrado ali, vai ser da minha personalidade essa timidez, essa frustração, ou essa irritação, você falou irritação não, que é uma ansiedade, não, porque ela é... Agressividade. Então, o que não está resolvido não é passado, é presente. E a pessoa vai arrumar uma forma de conviver com aquilo, do jeito que for possível. Então, como ela não tem a personalidade toda integrada, de autoestima, de autorrespeito, de amor próprio, ela vai achar que ela nunca é capaz. E depois tem todo um sistema sobre ela, né? Então, a primeira questão que nós estamos conversando aqui, que é importante, em qualquer idade, em qualquer época, desde que a pessoa saiba do que nós estamos falando, que ela leia, ou que ela escute, e ela entenda isso, ela pode fazer, por exemplo, no trabalho do resgate da criança interior, que é um trabalho que eu fiz várias vezes aqui em Brasília. A primeira coisa é a pessoa fazer uma listagem daquele material que não foi atendido. Esse material que não foi atendido, ele representa, se você cuidar dele, um tipo de capital a ser investido, porque aquela energia abandonada volta para a personalidade. Senão ela vai desenvolver algum tipo de compensação. Um problema que não foi resolvido, ele vai aparecer em forma de uma dificuldade, de uma doença. Então, pode chegar ao ponto, por exemplo, de uma pessoa ter um processo depressivo, que aí a medicina vai trabalhar apenas com o sintoma, ela não vai trabalhar com de onde vem aquilo. Então, no processo terapêutico, quando eu faço todo o levantamento da anamnese, e aí eu começo a pegar os sonhos, porque os sonhos vai mostrar onde que ficou parado, aonde que foi o corte, aonde que foi os maiores cortes. E aí você tem, por exemplo, tem um trabalho interessante, que é do Dr. Gabor, um francês que perdeu os pais lá no campo de concentração. Ele tem um documentário interessante que está aí no YouTube, que é O Poder do Trauma, né? O Poder do Trauma, exatamente. E aí tem aquela questão fundamental que o Nietzsche fala, né? Aquilo que não te mata te fortalece. Agora, desenvolver essa consciência é o trabalho de cada um. Ninguém vai poder fazer isso por você. Por mais qualificado que seja uma instituição ou uma pessoa, esse é um programa individual. Você primeiro pega a informação, depois você vai lá, naquele momento, naquele cenário, naquilo que aconteceu, as pessoas que estavam, a roupa que vestiu, o que foi falado, que você não esquece, né? Aí você vai lá, hoje que está com 40 e poucos anos, com 50 anos, com 30, fala assim, eu vim aqui te buscar, porque você não está mais aí.
eu sei o que aconteceu e agora eu tenho o poder de poder levar você, de te acolher, entende? Não aconteceu nada, mas isso que está na sua lembrança pode ser resolvido. Então, aí tem aquele trabalho que eles chamam do Ho Oponopono, né? São 4 etapas, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Então, o Dr. Hewlett, que estudou isso no Havaí, ele fez um trabalho fantástico, que todo mundo queria saber como é que ele conseguiu esvaziar uma área inteira de pessoas que estavam afastadas do convívio social por muitos motivos. E aí, então, eram crianças abandonadas, né, que viram muita coisa violenta, muita sujeira, muita pobreza, né, foi muito rejeitado. E aí, então, ele pegava o que está no livro Limite Zero, que é o livro que ele escreve explicando essa questão toda, ele pega, então, esse Ho'oponopono, Ho'oponopono, H-O''Oponopono, que é dos indígenas do Havaí. Só que tem que o nosso ego, ele tem um sistema de crença muito cristalizado. Então não adianta você fazer assim, eu sinto muito. Você sente muito por quê? Eu sinto muito, você falando para sua criança, que você não foi acolhido conforme você merece, conforme você é, não é? Me perdoe porque eu não sabia disso, eu nunca soube disso, não é? Eu te amo porque você é um ser de luz, é um ser divino, e eu sou grato porque hoje, eu sabendo isso, nós estamos juntos, né? Então, o resgate da criança interior se dá num trabalho interno que a pessoa ela vai fazer, né? É por isso que esse material, eu acho que era importante falar de um livro. Uhum. Você quer mostrar o livro, por favor? Quero. Você consegue colocar aqui para a gente ver aqui? Aí está o Reencontro da Criança Interior. A gente coloca aqui na edição. Isso, são muitos autores que escreveram sobre isso, todos autores consagrados, mostrando essa história. Mas quem que é a criança interior manifestada? É o grande artista, é o grande cientista, é o grande inventor. Então, quando essa criança não tem limite, ela é o ser supremo que chegou no corpo, né? Acompanhado pela sua essência, que é o anjo da vida, e esse anjo permanece. Agora, se ela desenvolve uma energia que não é compatível com a do anjo, ele se afasta. O pessoal chama de anjo da guarda, chama de outra coisa, né? Então, isso não tem nada a ver com a questão da religião em si, isso tem a ver com a ciência. Hoje a física fala sobre isso. Alguns físicos falam sobre isso. Então, o Amit Goswami escreve um livro sobre a física da alma. O Greg Braden, está tudo no YouTube. Ele escreve o Código de Deus, a Matriz Divina, o efeito Isaías, que é a força da oração. Então, isso é direcionando. A criança é a cura de tudo. Quando a criança se manifesta, é como o sol irrompendo a escuridão. E ela continua lá, só que ela está abandonada. Nós temos que ir lá tirá-la de lá, através desse processo, de saber da sua existência, da sua alegria, da unicidade de tudo que ela tem, e principalmente do processo do amor universal que ela traz, quer dizer, do amor incondicional. Para ela, todo mundo é bom, né? Essa questão do abandono, eu queria perguntar, você que tem esses anos todos de terapia, com várias pessoas, qual que é para quem está assistindo aqui, né, o Zcast, qual que é o maior abandono que você observa assim na criação dessas pessoas que você atende, já atendeu no consultório? O maior abandono é quando não tem afetividade e o pai ou a mãe acha que a criança tem tudo. Ele tem casa, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem escola, tem médico. Ele só vai desenvolver, mas ele não tem afetividade. Geralmente essa criança ela não vive muito tempo, não. Às vezes, como chega a parte de adulto, na hora dela desenvolver o trabalho dela,
ou ela se transforma num tipo de que a gente chama de pueril, que ele nunca envelhece, ele vai passando de uma relação para outra, de um trabalho para outro, adora os esportes radicais, mas ele vai deixando tudo para trás. Ele só vive em voo. Ele fica em busca dessa criança o tempo todo, né? Por causa desse abandono. Por causa desse abandono. Então, esse é o pior abandono que eu já vi. E tem outros que a criança não foi esperada, né? Ela veio por acaso, numa gravidez não desejada. E então é isso que o Cristo vai dizer: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, essas pessoas, quando que a mulher fica grávida, né? Todo mundo se envolve ali, cria, dá nome, começa a comprar as coisas, quer dizer, aquela pessoa é desejada. Eu já peguei muitos casos desse no consultório, né? E tem um caso icônico que passou o filme há pouco tempo, que é a história do Coringa. O que acontece com o Coringa? Ele procura, durante todo o filme, ele procura um pai. Então o filme é muito bem feito, porque é tudo um caos. Para começar, ele trabalha como palhaço, quer dizer, ele não é ele, né? Ele tem que se mascarar para ele poder sobreviver. Ele nunca encontra o pai dele na história, no filme. E no final ele descobre que nem a mãe dele era a mãe biológica, quer dizer, ele não tem raiz, ele não existe. Acontece o mesmo com o desenvolvimento do personagem, dos artistas. Às vezes o personagem é mais poderoso do que a pessoa. E aí o artista fica perdido no personagem. Geralmente acontece o fato dele entrar nas drogas para poder resolver a questão existencial, entra em acidentes, né? Porque o personagem não tem raiz, não tem existência, não tem a criança interior, ele é elaborado de acordo com os escritores, com a representação da obra de arte. Então a pessoa tem que aprender a entrar e sair no personagem. Quando a pessoa desenvolve o resgate da criança interior, ela passa a ser habitante de dois mundos. Ela tem uma felicidade enorme de ser ela mesma. Não interessa como ela é. Não interessa as dificuldades. E ela tem uma gratidão muito grande pela vida, por tudo, não é? Ainda que ela não tenha tudo que queira, mas tudo que ela tem, ela quer. É diferente. Então ela se aceita. Isso é a questão fundamental para poder curar todas as questões neuróticas, né? O resgate da criança interior. E depois um outro trabalho que ajuda muito, que eu não vou entrar muito nele hoje, até porque eu não sou grande conhecedor, que é a questão da constelação familiar, né? Da criança eu conheço bastante, eu já fiz muito desse trabalho no consultório, né? Para poder tirar aquele trauma que está cristalizado ali. Ele vai vir no sonho. E aí no sonho a gente vai trabalhando essa questão, vai trabalhando essas coisas da criança, esses traumas da criança. Osmar, tem um assunto que eu queria perguntar. O que é personalidade provisória, que nos governa quando não resgatamos a criança interior? O que é personalidade, essa personalidade provisória, né? Quando a gente não consegue resgatar essa criança interior, que você comentou ali do Coringa, que eu acho que é uma personalidade provisória, não sei se eu posso dar esse exemplo do Coringa. O que é essa personalidade? Então, a personalidade... Por que ela cria essa personalidade provisória? Para sobreviver. Ela vive dentro dos limites que são possíveis. E a primeira questão dela é que ela valoriza os limites dela. Então, se ela valoriza os problemas dela, eles ficam cada vez maiores. Mas como que resolve os problemas daquela parte? Com acolhimento. Você não pode se transformar em uma coisa melhor se você não se aceita como é. Então, a primeira questão do acolhimento é a aceitação. A sua própria aceitação. Exatamente. O seu acolhimento. Exatamente. E quando você não tem força para ter esse acolhimento você mesmo, o que você pode fazer? Se você souber da criança interior, você ganha uma força muito grande. Se você souber que o programa que você leva na vida e que ele às vezes limita você, que ele não é todo seu, mas que ele vem dos seus antepassados, e aí você começa a separar. A sua jornada é uma, do seu pai foi outra, do seu avô foi outra. Então,
eles foram capazes ou não de cumprir a jornada deles. Isso é problema deles. A sua é outra. Então, quando você enxerga eles como pessoas iguais a você, que te feriram porque eles também eram feridos, aí o ressentimento, por acaso que haja, ele desaparece e a afetividade por eles nasce. Então você começa a ver o pouco que eles têm como o muito que é possível. É diferente. Como o total que é possível. Não é? Porque, afinal de contas, você tem que honrar suas raízes. Porque senão você não tem história. Se você não honrar suas raízes, você não tem história. Então era isso que o Coringa procurava. Como é que acaba o filme? Acaba um caos. Ele vestido com uma roupa específica, com uma máscara específica, com uma dança específica, e os carros tudo batendo. Né? Quer dizer, então o caos apodreceu tudo. Aquela personalidade não vingou. Então, muitas vezes, quando a personalidade não consegue, ela se acaba exatamente numa doença autoimune, num câncer, numa artrite reumatoide, na fibromialgia, na paralisia lateral amiotrófica, alguma coisa que diz inconscientemente, aí a medicina psicossomática vai trabalhar isso, que aquela pessoa ela não tem valor. Então, reconhecer o próprio valor não é uma megalomania, sabe? Se você reconhece o pouco que você tem como tudo que você tem aonde passar. Você não pode mudar rejeitando o que você é nunca, de jeito nenhum. Então, nesse caso, não tem pecado, não tem coisa nenhuma. Você não é um ser humano buscando a vida espiritual. Você é um ser espiritual vivendo uma vida humana. Aí, quando você vê que essa espiritualidade na criança interior está pronta, aí você traz ele para o coração, tira ele do abdômen, tira ele do sofrimento. Então, é aí que o existencialismo vai dizer: a mim pouco importa o que fizeram comigo. Importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. É a questão fundamental. Você falou essa questão aí eu ainda vou pegar nesse ponto, porque, cara, imagina assim, deve ser muita gente que pode vir assistir esse vídeo e tá pensando assim, porque não sabe como é difícil fazer esse resgate. Mas você acredita que, vamos colocar para essas pessoas que estão buscando, porque se a pessoa também não quiser, ela não vai conseguir nunca, eu estou muito dessa premissa também, ela tem parte do princípio dela querer primeiro, mas vamos usar que pinta essa luz dela querer fazer esse resgate, aonde que ela pode buscar isso? Tem um livro aqui que você falou, o Reencontro da Criança Interior, mas tem gente que não gosta de ler, mas você acredita que vou pegar um pouco numa parte religiosa, nesses grandes gurus, né, vamos colocar, esses grandes seres, esses grandes avatares, vamos colocar dessa forma aí, tem um nível de consciência maior, e Buda, vamos colocar um Cristo, Jesus Cristo, ele consegue também ver essa criança interior resgatar alguma coisa ou não? Tem que ser algo mesmo, jornada individual, sozinha, vai junto, ou isso pode ajudar uma pessoa que está precisando fazer isso? São duas histórias diferentes, né? O Cristo, ele veio sem experiência anterior de viver num corpo, né? Então ele não tinha karma. O Buda é uma história diferente, porque ele foi iludido pelo pai, porque, segundo o vaticínio que tinha sobre Siddhartha, ele viraria um tipo de morador de rua, um homem perdido, o dia que ele visse um velho. Então o pai nunca deixou ele encontrar com um velho, criou uma instância e só lidava com gente jovem. Mas quando o pai morreu, ele sai. E aí ele vê um velho encarquilhado, tossindo, né, magro, na praça. Ele fica olhando e pergunta: ué, o que aconteceu com ele? Aí disseram: não aconteceu nada, ele é um homem velho. Como assim? Porque se dizia que o homem é feito à imagem e semelhança, mas o que é imagem e semelhança de Deus não é o corpo, é a criança, é o espírito. Esse não evolui nem evolui. Você encontra ele ou não? Você encontra ele quando você cuida da sua vida, quando você vive a sua vida. É como diz lá, que o homem é o homem que não deixa o mundo melhor. Então, o que você vai deixar? O que você fez? Como é que você viveu as suas relações todas? E aí você tem que desenvolver. Então, o trabalho primeiro, a informação.
Porque o ego precisa de ser informado, ele é muito teimoso, né? Ele tem um sistema de crença muito cristalizado. Segundo é a persistência, porque não é fácil. Você não gosta de cuidar da parte física, então se estiver chovendo, você vai fazer exercício assim mesmo. Se estiver frio, então você tem que persistir. Chega lá, você faz exercício, é ação. Se você elaborou o conhecimento, mas não colocou em prática, ele pouco adianta. Você pode até falar sobre ele de forma muito bonita. Então, esses avatares, esses gurus, que estão em todo o campo, no campo da arte, no campo da ciência, no campo da transcendência, que é isso que você está dizendo, né? Eles são seres assim, que eles vêm dentro de um momento para poder passar um determinado recado. Nem sempre o recado é entendido, não é? Agora, a semeadura ficou pronta. Na hora que houver uma consciência coletiva capaz de levar aquela ideia, aquela consciência para a vida, aquilo vai aparecer. Por enquanto, a gente vive a prepotência do ego, que é um negócio que são as relações objetais, relações com objetos, que o objeto te identifica. Né? E muito dessa prepotência do ego é por causa dessa falta de entendimento da criança interior. Ou eu estou errado, Osmar? Não, está certo. Eu me lembro de tudo que eles falam sobre isso, onde é que está nos livros, né? Por acaso, a minha memória funciona assim. Então o Jung diz assim, quando o homem quer o que todo mundo quer, ele é um homem qualquer, que não se encontrou, e caminha para o fosso de uma realidade sonambúlica, guiando ou sendo guiado por outro cego. Né? Um homem qualquer é sempre multidão. E aí ele explica, retira esse desejo que se apega a tudo como uma lepra. Né? Porque a questão do desejo é uma necessidade de identidade, às vezes, que você não precisa. Você compra, tem gente que vai acumulando coisa, né? E não vai usar aquilo, não vai ser preciso, vai juntando aquilo. Então a representação dele é aquilo, é coisas. Né? E aí ele continua dizendo que a questão decisiva na vida de uma pessoa é se ela sabe se está ligada a alguma coisa infinita ou não. Se ela souber que aqui nessa vida ela está ligada a algo infinito, as atitudes dela mudam e ela deixa de dar valor a coisas que realmente não têm valor nenhum. Agora, cada vez que você faz uma mudança, você tem uma superação. Aquele grupo que consumia aquilo que você não consome mais, você não vai frequentar mais. Mas aí outras coisas vão acontecer na sua vida, né? E você vai fazendo as escolhas, aonde que você vai investir os seus recursos, seu tempo, sua inteligência, seus recursos materiais, é isso que vai te identificar. Aquilo que você escolhe te identifica no mundo. Então, o resgate da criança interior é escolher a alegria, a unicidade, o amor ao próximo, o amor incondicional, né? Que essas coisas todas, aquela característica. E aí vocês devem estar vendo, todo mundo deve estar vendo a quantidade de criança que vem hoje, uma criança de 2 anos sentar num piano e executar uma peça clássica. Uma criança de 5 anos acompanhar uma orquestra num piano e aí vai. Então, a humanidade será reformada com essas velhas almas que estão chegando. Agora, elas vão encontrar a escola velha, envelhecida. Elas vão encontrar a sociedade envelhecida, né? Então, elas vão, aos poucos, reformando isso. Primeiro começa pelo um comportamento de ser assim, despojado. As pessoas hoje andam de uma forma, mas a busca de identidade, assim, quem sou eu? Aí a pessoa, não, eu sou aquele que tem uma borboleta no braço direito, o outro tem uma piercing, não sei o quê. Então é toda uma coisa de colocar esses adereços no sentido de ter uma identidade. Mas se ele conhece a identidade dele, não precisa colocar nada, né? Acho que vai estar um pouco envolvido com a criança interior, mas você, nesse vasto conhecimento, o que é uma verdadeira identidade para uma pessoa? A verdadeira identidade é a identidade do eu superior, a identidade transcendente. Ela é trazida pela alma, mas a alma não tem poder sobre o ego. É o ego que escolhe tudo.
Aí, quando ele descobre que existe uma alma, ele vai descobrir E a alma não é o que a religião fala, nem é o que a filosofia fala, mas é um sistema de memória que vai adquirindo experiência. Quando o ego tem consciência dessa existência, então essa alma traz um monte de experiência para ele e a vida dele começa a acontecer de forma aleatória, quer dizer, as coisas acontecem. Então nós estamos vivendo exatamente essa mudança, principalmente dos anos 50, 60 para cá. A primeira manifestação disso foi exatamente a criação do rock e os hippies. Que eles quebraram todos aqueles padrões e ficaram perdidos tentando criar comunidades de subsistência. Mas tudo começa assim, como um caos. A nossa vida também é assim. Aí você vai ajeitando as coisas todas, vai colocando no lugar. É assim que as coisas progridem, né? Esse momento da sociedade, sim, Osmar, isso nós está muito relacionado a essa questão aí dessa falta de resgate da criança interior, porque totalmente. Tem muita informação, é muita gente sem identidade, muita gente acho que perdida, muita gente depressiva, muita gente querendo, eu observo que muita gente querendo prazer imediato, né? E quando a gente fala prazer imediato no alimento, no açúcar, no vídeo, na própria droga em si mesmo, álcool, ou lícito ou ilícito, drogas ilícitas também, né? Como que a gente pode ajudar de certa forma? Eu acho que aí a gente entra acho que num público muito restrito, mas a gente sabe que a gente tem esse papel de informar, mas também de buscar melhorar, né, a vida das pessoas. Esse é um dos objetivos do Secast, a gente trazer conteúdo relevante. Mas como que a gente pode, no meio dessa sociedade caótica aí que está cheia de informação, controvérsia, a gente pode ajudar? O que me impressiona hoje é a quantidade e a qualidade de material que está disponível. Tem o material científico, que vem assim, das pesquisas, das coisas todas que os acadêmicos vão colocando, e tem o material que eu chamo transcendente, que não está dentro da ciência, mas vai chegar lá. Então, se a pessoa acessar esse material, também tem muita fantasia, a gente tem que saber separar as coisas todas. Por exemplo, no que eu falei da constelação familiar, tem um monte de consteladores e consteladoras que não sabem nada. Mas eles fazem um curso assim. Na parte, por exemplo, interessante da psicologia, nós temos a parte da psicanálise, que é uma ciência bem estruturada e tudo, do Freud, mas para ele, dentro do esquema até onde ele foi, o homem não tem saída. Que a estrutura que ele coloca é o ego que realiza, o superego que proíbe e o id que impulsiona, quer dizer, o desejo, a necessidade. Então, eu acho que se a pessoa começar a trabalhar com o padrão através dos sonhos, pegar um caderno, começar a anotar os sonhos, mesmo que não esteja frequentando um analista, que é da psicologia analítica, que vai trabalhar com os sonhos, né? Porque o sonho ele vai trazer para você a questão transcendente que está no inconsciente de uma forma simbólica. É uma linguagem sem sentido lógico, disruptiva. Mas, com o tempo, você vai aos poucos entendendo o que está colocando ali como simbologia. Aí depois você tem um exercício que está num livro chamado Imaginação Ativa, escrito pelo Robert Johnson, nos anos 80, com o nome Inner Work, quer dizer, trabalho interior, e foi reformulado em 2003, antes dele falecer, né? E que é a imaginação ativa, que ele explica o que é o inconsciente e o que é a imaginação ativa, que é conversar consigo mesmo, no fundo. Seria um tipo de sonho acordado. Só que adianta muito mais do que um sonho acordado. Sabe por quê? Porque o ego está presente. No sonho, o ego não está presente. Por que não está presente? Porque a voltagem do cérebro não permite a parte cognitiva. As ondas cerebrais que estão governando permite outro tipo de material, que é o material que não tem tempo nem espaço, que vem. Então, as pessoas que conseguiram trabalhar com a imaginação ativa no consultório, rapidamente elas encontraram um caminho.
para resolver o que elas precisavam. Tem outras que o ego estava muito cristalizado, elas não conseguiram fazer imaginação ativa. É isso que eu vou perguntar. O que aconteceu? Eu fiquei muito impressionado, porque aí o sonho começou a mudar, dar as coisas mais diretas para elas. Falei, engraçado, isso aqui não está escrito em livro nenhum, pelo menos no livro que eu li. Né? Eu li muita coisa, pelo menos ninguém nunca falou nisso. Mas aí tinha casos interessantes de situações traumáticas. Eu me lembro de um caso de uma menina que, quando tinha 6 anos, a mãe saiu para fazer uma cirurgia simples de vesícula e não voltou. E aí o pai casou com outra pessoa que tinha 2 outras filhas, essa outra pessoa tinha 2 filhas, então ela nunca soube da mãe. Ela chegou no consultório com 43 anos e foi trabalhando o que ela precisava, que era uma relação afetiva, que era uma relação de casamento abusiva. O cara não respeitava de jeito nenhum, né? E ali aquilo foi... E não tinha ninguém por ela, assim. O pai estava envolvido naquele outro casamento, ela vivia lá naquilo ali, como uma pessoa que tinha que estudar, que trabalhar e tal. Aí, quando chegou na parte de eu analisar os sonhos, eu fui analisando, os sonhos foi caminhando. Quando eu expliquei da imaginação ativa, e aquilo veio, você vê como é que é poderoso. Ela encontra a mãe dela, lá com 40 e poucos anos, né? Eu já tinha 37, que a mãe dela já tinha falecido, e a mãe disse que nunca se afastou dela, que sempre cuidou dela, né? Então são coisas que elas transcendem a lógica, elas transcendem qualquer tipo de escritura ou de doutrina e tudo, é a história de cada um. E cada um que você atende, você aprende com ele um monte de coisa que é uma história única. É isso que é bacana. Você não sabe aonde vai dar. Você só tem que respeitar o momento da pessoa. Não achar que você vai dar tudo para ela, ela vai resolver de repente. Ela vai dizer a hora que ela está pronta para poder desenvolver alguma coisa ou não. Você falou muita coisa, né? E eu queria, para a gente já chegar assim nos encerramentos, mas em cima de toda essa informação, acho que quem tiver mais alguma dúvida aí, a gente vai passar, né, as redes sociais do Osmar para fazer perguntas. Se quiser perguntar aqui no Siquel, acho que a gente vai buscar as respostas. Mas sabendo dessa importância, né, do resgate dessa criança interior, quais as dicas que você dá aí para a gente conseguir resgatar essa criança interior? Olha, eu comecei a fazer esse trabalho da criança interior meio que por acaso. Eu tinha lido alguns materiais, não esse livro eu soube depois, ele já estava esgotado, ele está esgotado. A gente consegue o arquivo eletrônico dele, ou até, né? Mas, mesmo assim, ele conta as coisas todas ali, mas ele não dá muita coisa, não. Mas eu desenvolvi um trabalho prático. Eu escrevi uma apostila pequena, de umas 20 páginas. Agora, como eu vou fazer um trabalho maior, de 3 dias, eu já escrevi um material de 100 páginas, falando sobre muita coisa que eu estou falando aqui. Qual a consequência, como resolver, como levar, e fazer os rituais de voltar aqueles traumas, para resolver aqueles traumas. Mas eu fiquei muito impressionado desde o primeiro programa que eu fiz, lá no Spazem, que é uma área própria para isso, que tem lá na 24 do Parkway. E então eu não sabia que aquilo ia provocar o que aconteceu. Logo no primeiro exercício de relaxamento, que eu chamava de ritual do ar, que eu fazia um trabalho para a pessoa fazer um ritual, e cada um entrar num determinado lugar, que era um templo, onde é que ele encontrava uma criança. E daí para frente a pessoa seguia. E aí muitas pessoas voltaram chorando, lembrando na memória de muita coisa. Tinha história muito difícil. Eu falei, opa, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um negócio muito sério. Aí continuei fazendo, aprimorando, né? E passei a fazer isso em palestra. E passei também a falar para as escolas, porque às vezes uma professora está com uma classe de 30 alunos, ou às vezes até mais, cada um com uma história de família diferente,
e ela tentando passar um conteúdo. E aí, então, eu falei, a primeira coisa que tem que fazer é o acolhimento. O conteúdo, ele vem depois de uma forma muito natural. E aí, depois, eu fiquei pensando também que numa empresa também tinha um monte de criança abandonada. E o engraçado é que no consultório sempre eu tive bala de coco e a jujuba, mas quem consumia eram os adultos. Então, eu tinha lá uma quantidade de bala de coco e tinha adulto que pegava assim a tampa do vidro, enchia de bala de jujuba para ir chupando enquanto estava lá conversando, né? Então, a criança está abandonada ali, né? Agora, é lógico que às vezes a pessoa não entende, que eu estou falando, não, eu já cresci, eu sou grande, eu já tenho dinheiro, eu já tenho filho, já tenho neto, mas a criança está abandonada. Então, ele viveu aquilo a trancos e barrancos, do jeito que pôde, até fez muita coisa boa, mas não voltou para pegar a criança. Então, a criança é o fechamento da vida, é o renascimento, é a ressignificação da vida, né? Esse era o meu tema de pós-graduação, né? O resgate da criança interior, um meio de ressignificação da vida. O que a pessoa, quando ela consegue resgatar aí? Eu acho que são vários resgates, né? Acredito que não deve ser um resgate só, mas dos que você viu que a pessoa resgatou, o que ela ganhou na vida dela? Primeira coisa, ela acolhe muita coisa que ela rejeitava dela própria, do que os outros rejeitavam, de julgamento, ela para de julgar os outros, ela vive uma alegria. De vez em quando teve uma pessoa que ela ficou tão emocionada quando ela encontrou a criança que ela foi para o parque andar de patins com a filha dela. Então, dá aquela alegria na pessoa. E ela para de dar assim, importância a muita coisa, ela busca assim uma conciliação com as coisas todas, ela para de ver filme de terror, ela não quer ver filme de trauma, não quer ver filme de acidente, ela tira da vida dela toda essa parte tóxica, principalmente as notícias de político, que é um negócio mais tóxico que pode existir. Essas coisas todas de guerra, quando o camarada assume o poder e ele quer acabar com todo mundo colocar do jeito dele e tal. Então, ele fala, bom, isso aí não tem nada a ver comigo, a minha vida é outra coisa. E aí a questão fundamental é ele agradecer pela vida, pela consciência que ele desenvolveu, né? Então ele vai ouvir música alegre, ele vai ver filme alegre, ele vai se divertir, ele não vai se alegrar com piada que mostra a parte tóxica dos outros, que isso é muito feio, né? É uma coisa muito feia, tem gente que gosta de mostrar, isso é muito feio isso. Mas vai assim, viver coisas interessantes, porque a alegria, o humor, ele é fundamental, né? Dizem que o riso começou junto com o Big Bang. Né? Então, é fundamental, né? Essa parte dele se reencontrar na criança interior. A pessoa tem que fazer um trabalho desse, né? Não tem outro jeito. Isso aí, muito bom, galera. Então tá aí, Osmar, falando um pouquinho desse trabalho que ele faz e essa importância da gente buscar esse resgate dessa criança aí. É uma jornada, né, Osmar? Isso daí é uma jornada, né? A grande jornada, né? Eu acho que a grande jornada é reencontrar a sua essência, o código-fonte. De quando você começou, caiu numa realidade limitada, veio de uma outra realidade. É uma coisa que eu não falei, mas muitas crianças ficam meio lá e meio cá, não é? Ele às vezes dá um outro nome que ele às vezes brinca com outras crianças que não estão ali no físico, o que às vezes assusta muitos pais, mas ele está passando de um lado para outro, né? É exatamente isso, sabe? Muito bom, pessoal. Então, vocês querem conhecer, né, um pouquinho aí do trabalho do Osmar? Tem um Instagram, a gente vai deixar aí embaixo o Instagram do Osmar, é @psicólogo Osmar Santos. A gente vai deixar escrito aí nos comentários. Acho que pode colocar o e-mail também. Também o e-mail, se quiser mandar alguma pergunta, pode falar aí. Osmar Francisco dos Santos, né? Tudo junto, @gmail.com. Se quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, né, do que ele faz do resgate da criança interior, dos cursos que ele dá, manda um e-mail lá para ele, chama no Instagram lá,
E obrigado, Osmar, de novo por esse bate-papo aqui. Eu agradeço a sua disponibilidade, essa estrutura que você montou para poder atingir cada vez mais gente, né? Eu acho que isso aqui é um trabalho extremamente importante. Você foi buscar o que precisava, buscou as pessoas que sabem, né, operar os equipamentos, né, e chama pessoas dentro de temas importantes. Eu que sou grato pela oportunidade, ok? Beleza, obrigado, pessoal. Então, gostou aí? Curte, compartilha, porque é um assunto bem relevante para você passar para os amigos, familiares. Então, um abraço e até o próximo Discast aí.